A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Levítico capítulo 10, verso 1, diz assim a palavra do Santo: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Eu vou repetir, Levítico, capítulo 10, verso 1, na nova versão internacional. O tema é espantando o fogo profano. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Pai, esta é uma quarta-feira, Senhor, estamos aqui, Pai, estamos aqui reunidos, Pai, porque tudo o que fazemos aqui é para a conversão, para a glória e para o louvor do seu santo nome. Nesse momento, Senhor, em que já entregamos o nosso louvor através dos cânticos, Senhor, nesse momento em que já ofertamos, Senhor, através dos nossos recursos, Pai, nesse momento agora que vem da sua mensagem, fala aos nossos corações, Pai. Pai, que o Senhor possa falar a cada um, Senhor, de uma maneira, Senhor, particular, Senhor, que o Senhor possa falar a cada pessoa presente, Senhor, de uma maneira singular, Pai, que possa ser resposta de alguma dúvida, de algum questionamento de algum irmão, que possa ser ensino para algumas pessoas que estão dentro desse local, Pai. Mas, Pai, que a Tua palavra, Senhor, produza os efeitos para os quais ela foi, Senhor, feita e realizada, Pai. Que haja salvação nessa noite, Pai. Que haja transformação nessa noite, Pai. Que haja libertação nessa noite, Pai. Então fala aos nossos corações, Senhor. Corações, Senhor, que terão, Senhor, aí abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor coloque, Senhor, nos nossos ouvidos, Senhor, palavras, Senhor, pertinentes, Senhor. Que possamos guardar, Senhor, os Teus mandamentos, Pai. Que possamos nos lembrar dessa palavra, desse pouco tempo que temos, Senhor, através dessa mensagem, Senhor, para que possamos meditá-la, Senhor, durante esse período aí que teremos aí durante essa semana, Pai. Então fala aos nossos corações. É a palavra que te pedimos, Senhor, é a oração que fazemos, Senhor, e fazemos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Eu não sei se você sabe, mas todo pedido de oração, eu recebi alguns pedidos de oração aqui na hora do momento do ofertório, como eu recebi durante a semana, como eu recebi e recebo em todo o tempo. Eu não sei se você sabe, mas todo pedido de oração que chega às minhas mãos, eu não oro apenas naquele dia, rasgo e jogo fora. Eu não pego apenas aquele pedido de oração e
da União de Pastores, uma vigília que foi feita na casa do pão, a céu aberto, eu resolvi então levar todos esses pedidos de oração. Engraçado que eu resolvi levar sem saber o que eu ia fazer com eles. Mas eu coloquei eles dentro do carro, guardei eles e levei eles até o local da casa do pão. E quando eu cheguei lá durante a vigília, eu vi uma fogueira. E uma fogueira bastante ampla, onde havia várias pessoas que estavam ao lado dela, principalmente adultos, porque estava fazendo muito frio, mas tinha muito adulto, muita gente ali do lado da fogueira. Pois bem, com o sereno, o cair do orvalho da noite, o frio se intensificando, o fogo daquela fogueira foi se apagando, e os adultos eles foram saindo daquele local. Ficaram apenas as crianças. E criança é uma coisa maravilhosa, né? Criança não existe. As crianças estavam vendo fogo lá se esmiuçando, e elas estavam fazendo uma questão daquele fogo continuar. Então elas começaram a pegar tudo que a gente colocava para o fogo continuar. Elas começaram a pegar graveto e colocaram. E o orvalho grande, o orvalho estava chegando, estava molhado, parecia que estava chovendo, o orvalho grande, e elas pegavam o graveto úmido, e estavam tentando fazer com que a fogueira continuasse, que o fogo continuasse ardente. Aí eu me lembrei dos pedidos de oração. Só tinha criança, eu fui lá, eu já tinha dado a minha palavra, me deram 10 minutos para dar uma palavra, já tinha feito a minha oração lá na vigília. E aí eu me lembrei dos pedidos de oração. Eu falei, agora eu vou pegar os pedidos de oração que estão no meu poder, e eu vou levar esses pedidos de oração justamente lá para essa fogueira, para junto com as crianças a gente tentar intensificar esse fogo. Fui lá no carro, peguei os pedidos de oração, juntei com as crianças, eu orei, e eu fui dando um pouco dos pedidos para aquelas crianças que estavam lá, falando, olha, vocês tomem cuidado, porque o pedido de oração, esse papel, ele pega fogo muito rápido, e pode ser que ele pegue de repente aí um fogo rápido no momento que vocês estejam muito próximos. Enquanto a gente jogava com os pedidos de oração, a fogueira ela foi permanecendo acesa. Ela continuou acesa e a gente ficou um bom tempo jogando, porque 300 litros dava de 5 em 5, era bastante criança, dava de 6 em 6. Pois bem, em um determinado momento, uma das crianças, e criança é uma coisa maravilhosa, ela perguntou por que a gente estava queimando justamente os pedidos de oração na fogueira. Mas eu não deu tempo para responder. Quando eu ia responder a criança, logo veio uma outra criança que respondeu, dizendo que Deus se agradava daqueles pedidos de oração como um aroma suave que chegava às suas narinas. A criança falou justamente essas palavras que eu estou falando aqui. Ela falou, olha, Deus se agrada dos pedidos de oração como um aroma suave que chega às suas narinas. Pois bem, logo naquele momento eu me lembrei de uma passagem da palavra de vida que eu quero compartilhar com você nessa noite. Diz que na época do Êxodo, quando o povo de Deus ele se encaminhava de volta a Canaã, Deus começou a estruturar, a trazer uma organização ao seu povo em todas as áreas e esferas organizacionais daquele povo. E uma das coisas que Deus fez foi separar Arão, que era irmão de Moisés, e separou não só Arão, mas separou Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para exercerem o sacerdócio em Israel. Eles iriam ocupar uma respeitável posição. Os filhos de Arão serviriam como representantes de Deus diante do povo, bem como representantes do povo diante de Deus. E isso é um privilégio. Ser sacerdote é um privilégio. Ser um sacerdote do Senhor é um privilégio. Arão iria ocupar o cargo de liderança do sacerdócio. Ele ia ser o primeiro sumo sacerdote em Israel. Já seus filhos, os 4, eles ficaram como sacerdotes regulares. No caso de Arão, que era o cargo de sumo sacerdote, esse cargo ele era vitalício. Significava que só poderia ter um único sumo sacerdote por vez. Só haveria e assumiria um novo sumo sacerdote apenas após a morte do anterior. Se você pegar a sua palavra de vida, no livro de Êxodo 28, de 1 a 4,
sido chamados para o ofício do sacerdócio, Nadab e Abiú, eles já tinham contemplado de perto o poderoso agir de Deus entre os israelitas. Eles estavam presentes juntamente com seu tio Moisés, juntamente com seu pai Arão e os mais notáveis anciãos de Israel, quando Deus se revelou no Monte Sinai, lá em Êxodo 24, de 1 a 9. Depois, como nós já dissemos, eles foram diretamente designados por Deus ao ofício do sacerdócio. E eles estiveram particularmente envolvidos na consagração do tabernáculo. Pois bem, esse detalhe é de grande relevância, pois significa que Nadab e Abiú foram testemunhas oculares da aliança que Deus firmou com os israelitas lá no Sinai. Eles também tinham pleno conhecimento das ordenanças de Deus ao seu povo, e como sacerdotes, eles foram instruídos de forma devida acerca de como deveriam viver em santidade ao Senhor e como proceder em tudo que envolvia o culto em Israel. Mas, conforme o texto que lemos, Nadab e Abiú, eles falharam no seu serviço de sacerdote. Em um determinado momento, eles não se comportaram devidamente e adoraram a Deus de forma correta no tabernáculo. A palavra de vida diz que Nadab e Abiú tiveram a insolência de oferecer algo que Deus não lhes havia ordenado: um fogo profano, um fogo estranho. Se repararmos, veremos que o texto ele não se aprofunda em detalhes acerca da atitude de Nadab e Abiú. Apenas informaram isso, que eles trouxeram um fogo profano, um fogo estranho perante o Senhor. O versículo subsequente, versículo 2 de Levítico 10, diz: então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Deus ficou tão desagradado com aquilo que eles fizeram que no mesmo instante, imediatamente, ele lançou fogo sobre os dois sacerdotes e consumiu os dois sacerdotes, e eles morreram perante o Senhor. Foram mortos no mesmo instante. Moisés então chama Misael, chama Elisafã, primos de Arão, o sumo sacerdote, pai de Nadab e Abiú, para cuidarem e retirar os corpos desses dois rapazes, dois sacerdotes, para levar eles para fora do arraial de Israel. A palavra de vida completa dizendo que o povo de Israel lamentou profundamente o ocorrido. Ainda assim, o ofício sacerdotal, Arão e seus filhos Eleazar e Itamar foram proibidos de guardar o luto pela morte de Nadab e Abiú, porque eles estavam totalmente consagrados a Deus. Eles deveriam ficar completamente separados da morte, diz lá Levítico 10, verso 6. Como dito antes, a sucessão do sumo sacerdócio era feita após a morte daquele que estava em poder do cargo para seu filho. Nadab e Abiú, na linha sucessória, eles eram os mais próximos da sucessão do sumo sacerdócio de Arão. Mas por ocasião das suas mortes, Eleazar tornou-se sumo sacerdote após Arão. Pois bem, a história de Nadab e Abiú serve de alerta para nós de que as coisas de Deus, elas não podem ser feitas de qualquer maneira. As prescrições divinas, elas devem ser obedecidas. A expressão que a Bíblia utiliza para indicar o tipo de fogo trazido pelos dois irmãos sacerdotes foi fogo profano ou fogo estranho em algumas versões. De qualquer maneira, foi um fogo rejeitado pelo Senhor. E por conta disso, Nadab e Abiú acabaram sendo consumidos. Os estudiosos, eles dividem, e eles se dividem quanto à melhor interpretação da expressão fogo
estranho, pois o texto bíblico ele não revela de forma explícita o significado desse fogo, mas vale aqui a gente considerar algo valioso. Nadab e Abiú, eles tinham sido instruídos por Deus acerca de como proceder na administração dos cerimoniais que faziam parte do culto do tabernáculo. O capítulo 10 de Levítico explicita sobre como os dois sacerdotes se colocaram diante de Deus para lhe oferecer incenso. Contudo, Deus não se agradou do que aqueles homens fizeram. O Senhor mesmo identificou aquilo como um fogo profano, um fogo estranho, ou seja, algo que Deus não havia ordenado para que eles trouxessem ao tabernáculo, à casa do Senhor. Eu não vou nem completar com a palavra queima. Quanta gente tem trazido fogo profano na casa do Senhor? Quanta gente tem trazido fogo estranho na casa do Senhor? Mas, pois bem, vamos continuar. Com base nesse contexto, a gente pode apresentar algumas possibilidades quanto ao melhor significado do que seria o fogo profano apresentado pelos filhos de Arão. Em primeiro lugar, fogo profano pode ser referido a um modo proibido que os dois sacerdotes apresentaram incenso a Deus. Pode ser que eles não tivessem observado a ordenança divina que regulamentava aquele procedimento. Deus havia prescrito o tipo de incenso correto que deveria ser oferecido e proibido qualquer tipo de incenso estranho. Deus também havia indicado, conforme Êxodo 30, como o incenso deveria ser acendido e queimado. O incenso deveria ser queimado continuamente, de manhã e de tarde. E as brasas para acender o incenso deveriam vir do próprio altar. Tem gente que tem trazido para o altar do Senhor fogo estranho, de brasas do mundo. Não trazem as brasas que são para acender o incenso do próprio altar, brasas que são queimadas aqui no altar, trazem de fora e querem que o milagre aconteça. E quantas pessoas, às vezes multidão de pessoas, têm seguido pessoas que têm trazido fogo profano, fogo estranho à casa do Senhor, vindo de brasas estranhas que não são do próprio altar de Deus. Pois bem, dessa forma a gente pode entender que Nadab e Abiú podem ter utilizado um incenso errado, ou mesmo um incensário inadequado, ou ainda acendido os incensários cobrados em fogo de outra fonte, e não do altar. Nesse último caso, os dois sacerdotes teriam literalmente trazido fogo profano diante de Deus. Há uma outra sugestão que os estudiosos falam. Os dois filhos de Arão podem ter adotado uma prática que não havia sido prescrita. Talvez eles tivessem tentado executar um cerimonial no momento inadequado, ou trazido uma oferta que não havia sido ordenada por Deus. Preste atenção, Deus não se agrada de qualquer oferta, não. E eu não estou falando de recurso, não. Eu estou falando de oferta. Oferta eu falo de gratidão, de generosidade, de amor. Tem coisas que Deus não se agrada. E tem muita gente entregando qualquer coisa para Deus. Tem gente que entrega a sobra do seu melhor para Deus. E novamente eu falo, não estou falando aqui de recursos. Existe a possibilidade dos dois sacerdotes terem se apropriado de funções também que não lhes cabiam. De repente eles foram fazer algo que não cabiam a eles fazer. Cabiam a outras pessoas, mas não a eles. De repente eles acabaram usurpando uma função que era exclusiva até do próprio pai, o sumo sacerdote, e talvez até tentaram entrar no santo dos santos, dos quais eles eram proibidos em determinados momentos. Há uma terceira hipótese que os estudiosos fazem, relacionando o fogo profano trazido por Nadab e Abiú com a exortação acerca da embriaguez. Porque na sequência do mesmo texto, lá em Levítico 10, de 8 a 11, o Senhor fala sobre a embriaguez dentro do tabernáculo. Então pode ser
dois sacerdotes, Nadab e Abiú, têm entrado diante da presença do Senhor embriagados. E Deus proibia que eles entrassem no tabernáculo embriagados. Independentemente de que a expressão fogo profano, fogo estranho, possa significar literalmente naquele contexto, fica evidente quando a gente lê que a ideia principal transmitida por ela indica que houve uma profanação do culto ao Senhor. Deus não tolerou o pecado de Nadab e Abiú. Hoje estamos vivendo esse momento de total perversão do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E eu estou portando na carta. Eu não estou falando do mundo. Eu estou falando da perversão que acontece dentro das igrejas, que deixam de expressar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E algo que foi totalmente pervertido foi o culto solene a Deus. Muitos cristãos já se entregaram à religiosidade. São pessoas emocionalistas, irracionais. E o culto agora passou a ser ditado pelo gosto do cliente e não pela autoridade da palavra de Deus. Eu estava em certo lugar, com bastante gente, e aí começaram os louvores, e eu estou no culto. Não foi numa nova vida, graças a Deus que eu vejo uma nova vida aí, eu ia falar com o pastor. E aí começou uma situação que as pessoas começaram, eu comecei a me lembrar daquela situação de Elias. Quando Elias pede para que separem as ofertas dos sacerdotes de Baal, separem a oferta deles, e ele ia separar a oferta, para que o Deus verdadeiro pudesse consumir com fogo as ofertas que foram entregues tanto por Baal, e assim entregue para ele por Deus. E eu me lembrei que teve um momento que já havia passado do meio-dia, e que os profetas de Baal já estavam ali há bastante tempo, e diz a palavra de vida que eles estavam em transe. E porque eles estavam em transe, eles começaram a se rasgar. E eles começaram a sangrar. É um movimento pagão de adoração a Baal. E parecia que eu estava num lugar assim. As pessoas começaram a fazer umas movimentações com o corpo, começaram a colocar as mãos para cima e fazer umas movimentações. Eu falei, eu não estou aqui, não é o mesmo culto que eu estou praticando. Esse culto aqui é um culto irracional, é um culto de emoção. Esse culto não me serve. O meu culto ele é racional. Eu não vivo de religiosidade. Eu vivo e faço com tudo que converja para Jesus Cristo. E tudo de maneira racional. A emoção ela existe, mas ela não deve determinar a minha racionalidade da entrega do culto a Deus. E daqui a pouco uma irmã começou a botar uma macia. Eu falei, daqui a pouco ela vai voar, mas ela não vai conseguir voar. Ela não vai, não sei que 2 anos, ela pega ela de um lado e leva ela para o alto, ela vai cair. Ela vai cair, porque se soltar a mão, ela vai cair. E aquilo começou a me dar um nervoso, e eu saí de pé, e eu continuei o meu culto lá no lugar lá, o lugar era bastante grande, e graças a Deus que acabou aquele momento, e continuei. Hoje, a emoção e o irracional faz parte das igrejas que se dizem evangélicas, das igrejas que falam que Cristo é o Senhor, Cristo é o dono de todas as coisas. A irracionalidade tem tomado conta do povo de Deus. Isso é um perigo. Isso é um perigo e é um perigo constante. Devemos nos emocionar? Devemos. Claro, como é emocionante a gente cultuar o Senhor. Como é bom a gente expressar o Senhor no momento do louvor, que a gente precisa dele, que a gente precisa da presença dele. Como é bom a gente derramar nossas lágrimas aqui no altar, derramar a nossa dependência aqui no altar, porque esse altar não é meu, não é da nova vida, esse altar é do Senhor. E o fogo que tem que estar aqui é o fogo do Senhor. E o que eu tenho que fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz lá, tentar colocar um pouquinho, cada vez mais aí em brasa, vivo, para que o fogo não se apague aqui. Não de maneira irracional, mas de uma maneira racional.
Texto bíblico lá em Levítico 10:2 diz: então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreu perante o Senhor. Deus, ele tem um padrão de santidade. Deus tem um padrão de justiça. Deus tem um padrão para isso. Frequentemente no Antigo Testamento, ele exorta que ninguém pode se aproximar de Deus inadequadamente. Diz lá Êxodo 19, depois você dá uma olhada de 12 a 21. Aqueles dois sacerdotes, eles brincaram com a santidade de Deus e trouxeram diante do Senhor um fogo profano, um fogo estranho. Ninguém pode se aproximar de Deus por suas próprias obras honestas. Não há obra em nós, não há méritos em nós que nos faça nos aproximar de Deus. É a graça do Senhor que se aproxima de cada um de nós. E por essa graça é que serve como imã para as nossas vidas, que nos faz cada vez mais amá-lo, querê-lo de maneira racional. A única forma de alguém se aproximar de Deus de modo aceitável é através dos méritos, sim, de Cristo Jesus. Qualquer outra coisa será fogo profano perante o Senhor. Deus é glorificado tanto na execução de sua graça, quanto na sua justiça, porque Deus é justiça e Ele faz justiça. Ele é glorificado através da adoração sincera, genuína, minha e sua, mas Ele também é glorificado ao derramar a sua justiça sobre aqueles que entram em sua presença trazendo fogo profano, fogo estranho. E veja bem, o fogo é o símbolo do Espírito. Deus se manifestou em fogo na sarça ardente. Deus se manifestou em fogo no Monte Sinai. Deus se manifestou em fogo quando o templo de Salomão foi dedicado. Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Deus é fogo, a sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo. O Espírito Santo desceu em línguas como de fogo. O fogo ilumina, purifica, aquece e alastra. Mas não é qualquer fogo. Isso não é fogo profano. Isso é fogo que vem do alto. Certa vez perguntava a Dwight Lyman Moody como ele começava o despertamento espiritual na igreja. Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu: acenda uma fogueira no culto. É assim que começa o despertamento espiritual. Acenda uma fogueira no culto. Hoje nós temos uma igreja que tem extensão, mas não tem profundidade. Uma igreja que tem influência política, mas não tem poder espiritual. Uma igreja que tem riqueza material, mas não tem integridade moral. Uma igreja que busca os aplausos dos homens, em vez de levar esses homens ao arrependimento. Eu tive a oportunidade de falar 10 minutos, e eu falei sobre arrependimento. Eu acho que eu nunca fui num lugar que eu nunca... É só uma pessoa que eu glória a Deus. E eu falei de arrependimento. Nós temos que levar o povo a se arrepender dos seus pecados, porque só assim há a aproximação do homem com Deus. Uma igreja que prega para agradar e não para levar esse homem ao arrependimento e à conversão, ela não é uma igreja. Ela não é uma igreja. Nós precisamos parar. Nós precisamos rever o que estamos fazendo dentro da igreja. Porque é no final de todas as coisas. E isso, quem quiser a palavra não sou eu, e ela vai se cumprir. Todas as suas promessas irão se cumprir. No final de todas as coisas, todo joelho irá se dobrar. E toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Eu fico imaginando, eu quero estar vivo, eu peço a Deus para me dar vida para isso. Pessoas na rua que fazem chacota com o nome de Deus, pessoas dentro da igreja que fazem irracionalidade dentro da igreja, tendo os seus joelhos dobrados de uma maneira sobrenatural, porque é assim que vai acontecer.
Os joelhos vão começar a se dobrar sem haver vontade da pessoa. E eles vão ter que confessar com a língua deles, de repente sem o racional, de que Jesus Cristo é o Senhor. Porque o final de todas as coisas é a glória de Deus. O final de tudo é a glorificação do nome